Saudos irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o diácono Miqueias, professor da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Quero aqui me agradecer a todos envolvidos nesse trabalho, que tem compartilhado aí o link. Eu vejo que são muitas pessoas de coração puro, humilde, que tem agregado comigo, me ajudado, compartilhando, e tudo é para a glória de Deus. Hoje vamos aqui falar da aula de número 8, é uma aula muito profunda, tem muito assunto aqui enriquecedor para que eu possa descortinar, para que eu possa aqui expor para vocês. Hoje o assunto, ele é um assunto também muito polêmico, Ora, o assunto que vamos falar aqui é um assunto bastante vasto, é um assunto que em poucas comunidades é falado da maneira que eu vou falar aqui. Em poucas comunidades é falado da maneira que eu vou falar pelo simples motivo. Porque muitas pessoas, muitas vezes, não falam aquilo que a Bíblia fala. Ela fala o pensamento dela, o que ela acha, mas o que a Bíblia acha, às vezes não está em consonância com a verdade do que pode ser falado. Então, o que nós precisamos aqui entender, melhor dizendo, a respeito do assunto. Quem tem me acompanhado aí, a lição 5, a lição 6, a lição 7, já vem falando ali sobre o Sermão do Monte, Sobre o Sermão do Monte, que seria no caso do capítulo 1. Olha bem, o Sermão da Montanha e as Beatitudes, do capítulo 5 ao verso do 1 ao 12, está falando sobre o Sermão da Montanha e as Beatitudes. Do 13 ao 16, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Do 17 até o 40, deixa eu ver se é isso mesmo, só para confirmar. Até o 47 está falando sobre o cumprimento da lei e os profetas, e sobre a cultura e os fariseus. Hoje a lição está entrando no capítulo de Mateus, capítulo de número 6, Capítulo de Mateus, capítulo 6. E é nesse aspecto que nós vamos falar. Quero ser bem claro aqui que é nesse aspecto que nós vamos aqui abordar o assunto. E assim que eu abordar esse assunto, nós vamos aqui adentrar a lição. Quem tem me acompanhado nas lições anteriores, eu já tenho falado aí sobre vários aspectos dos fariseus. Eu falei sobre 7 tipos de fariseus, eu falei sobre a cultura, eu falei sobre a lei, eu falei sobre os evangelhos. Quem tem me acompanhado nas lições anteriores, para você que não conseguiu assistir,
Eu sempre coloco na descrição de cada vídeo postado no YouTube aquilo que foi postado anteriormente. Então você me acompanha lá. Me acompanha lá que você vai ter um grande e vasto conhecimento a respeito daquilo que está sendo postado no canal. Né? Constantemente a gente está sempre postando novidade, né? Ou seja, cultos, né? Enriquecedor para abençoar o seu ministério, sua família, sua casa, sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a lição 8. Nessa lição ela vai ser dada dia 22 de maio de 2022, que é no domingo. Hoje vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. É um assunto muito polêmico, muito dinâmico, e eu quero aqui ressaltar as importâncias dessa lição, desse conteúdo. Eu quero ressaltar ele com mais veemência, né, com mais graça. E eu vou falar coisas, como eu falei, que você não ouve em qualquer lugar. Para a gente começar a lição, eu já quero adentrar aqui perguntando. Eu até marquei aqui, às vezes é muito assunto, eu tenho que marcar para mim não esquecer tudo. Eu fiz essa pergunta até para mim mesmo, porque o tema é sendo verdadeiros. Eu te pergunto aí, meu irmão, minha irmã, o que é ser verdadeiro? O que é ser verdadeiro? Porque às vezes nós não nos perguntamos, né? Às vezes eu também me pergunto o que é ser verdadeiro. Porque às vezes você faz tudo certo, você perdoa, você ama. Aqui vamos falar das qualidades, né? Das qualidades de uma pessoa que é verdadeira e das qualidades de uma pessoa que é falsa. Vamos falar também da hipocrisia, que é algo onde nossos dias, no cotidiano geral, a hipocrisia se tornou muito maior do que a realidade dos fatos, né? Eu apresentar uma imagem minha que eu não sou, por isso que no tema aqui você já vê que o rapaz ele tá tirando a máscara. Eu não sei se você tá percebendo aqui, ó. Ele tá tirando a máscara e tá mostrando aqui o tema da lição aqui, que é esse, sendo verdadeiro. Então, o que é ser verdadeiro? Talvez você pode pensar aí agora comigo o que é ser verdadeiro e até ficar na dúvida também. Porque, querendo ou não, eu mesmo me coloquei com essa circunstância. O que é ser verdadeiro? Porque muitas vezes nós mostramos a nossa pessoa como uma pessoa justa, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que gosta das coisas certas. Mas será que todos gostam das coisas certas? Será que todos visam também o reino de Deus? Será que todos têm o mesmo princípio de caráter que eu e você temos? Será que todos vê dessa forma? Porque eu coloquei aqui, pois nem todos que andam com a Bíblia é verdadeiro, pois existe em nosso meio falsos em todas as áreas. Então, nem todos que andam com a Bíblia, ou por andar bem vestido, ou por andar mal vestido, isso não quer dizer que a pessoa é verdadeira. Isso demonstra, sim, uma ética de caráter que essa pessoa deve ter. Mas nem todos têm uma ética, uma disciplina de caráter para mostrar que realmente ela é. Porque nós muitas vezes olhamos como Samuel, e eu vou chegar lá. Olhamos o físico, a pessoa, mas e o coração da pessoa? Quem sonda? O coração da pessoa, quem sonda é Deus. Então, é aquilo que eu estou falando. Nem a gente às vezes é muito enganado até pela forma das pessoas cultuar.
até pela forma das pessoas cultuar. Tem pessoas que cultuam de forma diferente e às vezes realmente ela está cultuando a Deus, ela está servindo a Deus. E é nesse aspecto que eu vou explicar aqui, e eu vou abrir esse livro aqui que eu quero ler aqui, antes de entrar na lição, que aqui é uma introdução, né? Jesus, ele vem debatendo do capítulo 5, né, do capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 33 em diante, ele está debatendo com a cultura da época, ele está debatendo com a disciplina da época. Ele está veemente colocando aqui as pessoas que mostravam-se religiosos e que tinha muita influência, que na época quem tinha essa influência toda eram os fariseus. Os fariseus tinham uma influência muito grande na época. E por muitos deles, claro que tinha outras seitas também, que no caso não tinha tanta influência, mas que existia na época de Jesus. Mas a questão do texto que nós estamos aqui abordando, e o tema é palpitante, o tema é esse, eu não quero aqui me alongar fugindo do assunto. Havia também, na época de Jesus, os fariseus, que fazia orações longas, né, nas casas das viúvas, com a aparência de serem vistos, né? Não lavava o rosto pela manhã quando acordava para demonstrar o semblante decaído, né? Para quando saísse na rua para mostrar que ele estava em consagração, que ele estava em constante arrependimento, né? Então os fariseus, eles seguiam uma virtude de não mostrar ser uma pessoa verdadeira, mas uma pessoa falsa. Por que eu estou colocando isso? Porque os fariseus eram um grupo de religiosos da época muito influente, muito influente. Ele tinha influência em toda a sociedade, tanto para o lado dos judeus, como para o lado dos romanos, porque os fariseus também eles viviam num contexto ali que Roma imperava. Então, os fariseus, por ser umas pessoas influenciadoras, ele mostrava ali como não lavar as mãos, que era uma das tradições dos homens que ele seguia, ou seja, não comia nada que tivesse sujo, e também eles não pegavam nada que fosse com a mão suja, tinha que estar... por isso que a tradição fala de não lavar as mãos, ou seja, se tivesse alguma coisa impura, eles não mexiam. Isso era tradições de homens. Claro que ele seguia também outras tradições também, que era da cultura religiosa, de deixar as franjas do filactério arrastando pelo chão, com o motivo de serem pomposo, de ser reconhecido como mestre, né? Rabi, de ser reconhecido como uma pessoa que tem uma devoção muito além dos sábios da época. Então ele mostra ali uma das qualidades que nós vamos ler aqui, que eu quero adentrar aqui a lição já dando início a esse trabalho, mas eu vou já fazer a leitura bíblica em classe para que eu já possa entrar no assunto, que o assunto é muito polêmico e é muito dinâmico e é muito vasto, tem muita coisa para abordar, talvez eu não consiga abordar tudo, mas eu vou ler aqui a lição logo, o texto áureo e a leitura bíblica em classe, e vou ler a introdução e aí eu vou explicar, acabar de finalizar a minha conclusão para que você entre nesse contexto do que eu vou explicar, que é verdadeiro, sendo a pessoa verdadeira, e no contexto daqueles que realmente também não estão sendo verdadeiros, mas estão sendo falsos. É porque faltou aqui essa parte aqui no tema que eles não colocou. Eles colocou sendo verdadeiro, pegou a parte melhor. Mas na questão aqui, eles abordam tanto um lado positivo como o lado negativo. Então vamos aqui. O texto áureo, para você que está me acompanhando aí, é: bem-aventurado o homem
a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Está no Salmista, capítulo 32, verso 2. Verdade prática. Eu estou lendo aqui, para que os irmãos compreendam, eu estou lendo aqui essa parte aqui, que é a parte da introdução, para eu montar o quebra-cabeça aqui, para vocês estar alinhados comigo no mesmo sentido. Verdade prática. Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então veja que na verdade prática que o professor coloca, o professor Osiel, ele coloca que Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações. Mas, vírgula, aí ele volta a explicar. Não por compaixão, outros bons motivos, mas para obter vantagem, para obter glória, para ser visto. Vamos lá, a leitura bíblica em classe, como eu falei, nós estávamos entrando no capítulo 6 hoje. Hoje a lição ela já passa para o capítulo 6 de Mateus, que é do capítulo 6, verso do 1 ao 4, e eu vou ler aqui, você abre a sua Bíblia, pegue sua caneta, pegue seu lápis, marque tudo. Para você que é professor e dá aula, pega os pontos valiosos que eu vou falar aqui e amplia o seu conhecimento na aplicação dessa aula. Porque quem está de fora vai pesquisar e vai ouvir melhor o que eu estou falando e vai digerir até preciosas revelações que o Espírito Santo vai te dar através dessa lição para você aplicar na aula. Veja bem, versículo 1. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem visto por eles. Aliás, não tereis galadão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galadão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Eu estou lendo compadecidamente para que você entre na história e compreenda o que eu vou estar abordando aqui nesse dia de hoje. A introdução. O ensinamento de Jesus do Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, que foi o que eu abordei no capítulo 5 de Mateus. Comprometidos com os valores do reino de Deus, uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. Além de vigiar contra a hipocrisia, Lucas 21:1, nessa lição veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens, que foi o que eu acabei de falar aqui. Eu já vou abrir aqui a outra Bíblia em Lucas, capítulo de número 21, 12, capítulo 12 e verso 1. E depois eu vou ler aqui para nós atentarmos a esse entendimento. Mas antes de tudo eu quero realçar aqui o meu entendimento e o seu entendimento a respeito do que eu estava falando. Então, voltando aqui, que a enciclopédia judaica acerca dos fariseus faz o seguinte comentário. Isso eu estou falando de uma enciclopédia judaica que está falando a respeito da época que esses homens ali tinham influência, tinham grandeza, que é o que eu vou entrar aqui na introdução, já dando uma aplicação para mim já entrar no subtópico primeiro, tá bom? Então veja que
no hebraico, a palavra fariseu no hebraico quer dizer perushi, ou como alguns entendem, perushim, a palavra hebraica. Provavelmente o significado de perush ou perushi, né, quer dizer separados, isto é, o que evita contato com os demais por motivos de pureza e ritual. Partidos religiosos e políticos judaicos no período do Segundo Templo, sua origem como a de outros partidos contemporâneos e desconhecida, provavelmente representa uma continuação, né, ali do segmento religioso da época. Falando acerca da origem dos fariseus, o livro A Palestina nos Tempos de Jesus apresenta o seguinte relato. As origens deles são de fato mais longínquas. São relacionados com o grupo de Assadim, né, ou Azidim, e com Esdras, o sacerdote, ou os Assidim, que seria no caso os escribas, né, que é conhecido como professores da Torá, são os judeus piedosos. Este é o sentido do termo hebraico que no templo da restauração nacional, animada por Esdras, entende que não basta reconstruir o templo às muralhas da cidade e de Jerusalém. Voltando aqui, havia 7 tipos de fariseus na época de Jesus. De acordo com essa mesma obra que eu acabei de citar a vocês, 4 textos do Talmud apontam que havia 7 tipos de fariseus, os quais eu vou passar aqui a apresentar cada um deles de acordo com o segmento da época que existia. De acordo com... nós vamos ver aqui, de acordo com aquilo que eu estou me relacionando a falar a vocês, havia ali o primeiro fariseu, que eu já vou colocar logo aqui, que é os de costas largas. Olha bem, os fariseus, os de costas largas. Por que de costas largas? Escrevem as suas ações nas costas para fazerem honra pelos homens. Ou seja, eles escrevem as suas ações para mostrarem e para honrarem os homens. O tipo de fariseu de número 2, os vagarosos, pretextam um preceito urgente a cumprir para retardar o salário dos operários. Eles pretextam um preceito urgente a cumprir para retardar o salário dos operários. Era também um dos fariseus que se demonstrava em forma de imposição a respeito de salário e juros do sinédrio. O terceiro tipo de fariseu, os calculadores, que assim refletem, já que tenho em meu ativo muitos méritos, tenho com que pagar algum pecado. Esse é o tipo de fariseu que eu acabei de falar, que é aquele que, quando fazia o jejum, ele queria mostrar ser mais santo, mais devotoso a Deus, mas aquele que se entregava mais em forma de arrependimento, mostrando a sua espécie de santidade. Os ecônomos, que pequena coisa vão executar para aumentar os méritos, ou seja, aqueles que faz para ganhar glória diante dos homens. Os escrupulosos, por que escrupulosos? Sempre eu estou lendo com um título e dando ali o contexto do que eu estou se referindo. Que perguntaram a si mesmo: que pecado oculto cometi para compensá-lo com uma boa ação? Esse era o tipo de fariseu que vai orar no templo e ele não é como o publicano que fala: Senhor, eu não posso nem olhar para o céu, eu não tenho condições nem de pedir ao Senhor.
mas o Senhor sonda-me. E esse é o tipo de fariseu que chegava na época da adoração, quando ele ia orar, ele falava: pai, que pecado cometi para que eu possa fazer isso, para que eu possa fazer aquilo. Ou seja, ele se englobava a dizer que era Deus. Porque ele pergunta: onde foi que eu errei para que eu possa fazer algo para me eliminar aquilo que me condena. Porque o que nos condena muitas vezes é o pecado. Certo que Jesus venceu a morte para nos dar o que é a salvação pela graça. Então, o que nos condenava não nos condena mais, mas na época deles aqui o que condenava era o pecado. Então, entenda bem, o sexto tipo de fariseu, não quero muito me ater a esse assunto porque eu já quero entrar na lição. O sexto tipo de fariseu, o fariseu do temor, que age como Jó. Qual é o fariseu do temor que age como Jó, que o comentarista ele quis colocar? É uma pessoa que quer dizer sincera, reta, justa, que quer fazer tudo certinho. Quando ele faz errado, ele já quer entrar nesse contexto aqui dos escrupulosos, já quer pagar voto, já quer fazer isso e aquilo. E o sétimo fariseu é o fariseu do amor, aqueles que agem como Abraão. Esses são os verdadeiros. Mas no quesito aqui, ele quis colocar aqueles que era tipo como Nicodemos, né? Que reconhecia ali as suas infatalidades e o seu pecado, porque muitas vezes os fariseus eles não reconheciam isso. Eles não reconheciam que tinha pecado, muitos deles não reconheciam. Então, por que eu quis abordar esse assunto com mais verberação? Para que nós possamos se ater aqui o que é verdadeiro. O dicionário Wise, ele vai dizer que a definição de verdadeiro, em conformidade com os fatos ou a realidade, não ele vai colocar assim que verdadeiro vem de verdade, vem de um singular único, de uma pessoa que é autêntica, de uma pessoa que não mostra ser duas. De que forma? De uma forma estranha ou de uma forma verbívora, que é a pessoa mostrar ser ali algo diante e depois mudar o seu semblante em outras atitudes. Então, apesar desse assunto, eu já quero entrar aqui na lição, né, no comentário do subtópico. Eu estou no primeiro tópico, o ato de dar esmola e a hipocrisia, né? O segundo subtópico é onde eu vou entrar agora, que é no tópico primeiro. A definição de hipocrisia. No grego, a palavra para hipócrita significa que alguém que interpreta um papel, um personagem e uma obra teatral. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, né? Mateus 6:1, que nós acabamos de ler a leitura bíblica em classe, e também, né, no verso 16 e 18, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde os motivos corruptos. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente. Mas o problema é que do lado interno sua verdadeira natureza não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano. Somente Cristo, que conhece a natureza humana. João capítulo 2, verso 25. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter um coração preenchido pelo amor de Cristo, com esse amor realmente no coração. Não há como o cristão praticar uma coisa interiormente
e ser de outra forma, como diz Mateus, capítulo 5, verso 48. Por que que Jesus, essa lição, eu quero já também falar aqui, ela é uma lição muito prática. Por que que essa lição, o professor Ziel colocou essa lição? Porque essa lição está vigente nos nossos dias. Nós não podemos sair daqui sem aprender algo muito importante, a prática do Evangelho. A prática do Evangelho é o que Jesus nos convidou a fazer. Ele chamou-nos a fazer isso. E se nós não fazermos, nós seríamos também hipócritas. A palavra hipócrita, eu vou colocar aqui em outro dicionário, né, que eu já li aqui a palavra hipócrita, e é o significado, que é alguém que interpreta um papel. Só que eu quero ir mais adiante. Eu quero colocar aqui a palavra hipócrita, e quero dar outros sentidos que essa palavra nos leva. E esse assunto ele é muito completo por causa dessas coisas que eu vou relatar aqui a você e a minha pessoa. Porque esse assunto é muito amplo. É como eu falei. Vamos lá, deixa eu colocar aqui hipócrita. No original, significa aquele que está desempenhando um papel, que está fingindo, que é o que não colocou na lição. Por isso que eu falei que eu gosto de me aprofundar, eu gosto de dar um conteúdo vasto para que você tenha hipócrita. No original significa aquele que está desempenhando um papel, que está fingindo. Comentário. Temo encontrado apenas no Novo Testamento Jesus se referindo aos hipócritas. Entretanto, na maioria das vezes, ele se dirigia aos escribas e fariseus para as suas cegueiras espirituais, dos seus exibicionismos. Na época de Jesus, tinha fariseus? Tinha os escribas? Tinha. Eu vou mostrar aqui no capítulo 12 de Lucas, verso 1, que eu falei que eu ia ler. Enquanto isso, juntou-se uma multidão de milhares de pessoas a ponto de pisotearem umas às outras, e Yeshua começou a falar primeiramente aos talmidim, dizendo: cuidado com com os escribas, ou os perushim, que seria no caso os fariseus. Refiro-me à hipocrisia deles. Vou ler aqui nessa nova tradução, que é a tradução João Ferreira de Almeida, que é a que eu mais uso. Eu li aqui em uma introdução para que vocês compreendam o que eu quero falar, que eu falei para vocês que esse assunto é muito dinâmico, muito amplo e muito vasto. E ajuntando-se, entretanto, muitos e milhares de pessoas, de sorte que se atropelava uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Talmidim quer dizer discípulo. Vamos aqui em Mateus 7, verso 5. Mateus 7, eu vou pegar nessa Bíblia João Ferreira de Almeida, para não ocupar muito tempo aqui. Mateus 7, que já está no mesmo contexto aqui. 7, 5. Olha bem o texto. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o agüeiro do olho do teu irmão. Mateus 15, verso 7. Estou sendo rápido aqui enquanto eu leio os versículos, para não gastar muito tempo em um só assunto, mas é que tem muito assunto. 15, 7. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito. A boca fala do que o coração está cheio. Então, a piedade que eles mostrava ao que realmente não condizia com o que nós lemos aqui na lição. O que é? É o que eu fiz a pergunta no começo. O que é ser verdadeiro? Porque muitas vezes, e em todas as áreas, tanto na igreja como em qualquer área de trabalho, em qualquer área da vida, nós vamos encontrar pessoas falsas. Só que na igreja, como eu estou pregando aqui para crente, estou ensinando aqui para crente,
Na igreja poderia ser diferente, não deveria ser assim. Mas também é no nosso meio. E eu estou falando de pessoas religiosas que tinham influência. Assim como Gamaliel, que era um dos grandes da época, ele tinha muita influência. Não é à toa que quando os fariseus da época estão perseguindo ali a igreja em Atos dos Apóstolos, esse Gamaliel, por ele ter uma escola rabínica na época, ele se levanta porque muitos foram até ele por causa da influência dele. Muitos dos fariseus foram até ele por causa da influência. Então chegaram a perguntar para ele se essa seita que eles estavam seguindo. Então muitos falaram, esse caminho aí é um caminho falso, porque já existiu outros também pregando a respeito do Messias ou de Jesus Cristo, que ele viria, mas ainda ele não veio, e as escrituras narram que ele não ia vir. Assim, os fariseus da época estavam falando para Gamaliel. Aí Gamaliel chega e fala para eles, mas realmente se esse caminho que vós fala for seita, não permanecerá. Não adianta vocês ficar assim murmurado com esse caminho que vocês dizem ser seita. Se realmente for seita, não vai continuar. Mas se realmente for de Deus, nós estamos indo contra ele. Nós estamos lutando contra Deus. Então, por que eles foram no Gamaliel? Por causa não só da influência que ele tinha, né, na cultura judaica, mas por causa também da escola dele, que ele era um homem, que ele tinha uma escola ali, rabínica, que ele ensinava, ele era um instrutor, né? Então, analisando aqui as vertentes abordadas pelo comentarista Osiel, agora vamos entrar aqui na prática, que é o que eu mais gosto. Para que nós possamos ser uma pessoa que não tenha uma vida religiosa de forma que os fariseus tinham. De que forma que os fariseus tinham? Às vezes, vou dar um exemplo aqui, isso é um exemplo. Às vezes tem ovelha que quer chamar a atenção do pastor. E o pastor conhece, porque às vezes ela não é assim, pois faz para mostrar e não para Deus. O exemplo dos fariseus, ele fazia para obter glória dos homens, eles não faziam para Deus. E tem ovelhas que está na igreja e o pastor conhece cada uma delas. O pastor analisa, o pastor conhece a sua ovelha. Ele sabe quem é dedicado, ele sabe quem faz para Deus realmente, né? Não faz só para mostrar. Então tem pessoas que faz para serem vistos. Ele faz tudo, né, para ser visto, para ganhar honraria, para ganhar cartaz, para dizer, ó, estou fazendo. Aí quando o irmão chega, nossa, está tudo limpo, tal, é para falar, eu fiz, é eu que estou aqui, é eu que estou à frente do trabalho, e não é isso. E não é isso. Aqui está mostrando exemplos claros de nós não fazermos para serem glorificados. Se você quer fazer, faça, mas faça em oculto, para que ninguém veja que foi você que fez. Para que ninguém saiba que foi você que fez. Para que a sua pompa, o seu galadão, ele aumenta. Porque realmente quando eu faço para ser visto, eu vou entrar nesse contexto aqui, ó, do dicionário que eu li, né, do dicionário do dicionário teológico, e também eu vou entrar a respeito do significado grego da palavra, que é alguém que interpreta um papel. E aqui fala que é aquele que está fingindo, que eu achei uma palavra muito mais profunda do que aquele que interpreta um papel que não é. Então, a dificuldade de você ser e demonstrar ser o que você não é a mesma coisa de você querer a pessoa que está dando um ensino e você perguntar algo para ela e ela falar assim, eu me esqueci. Aí você está dando um ensino, aí você fala, Cicrano, você conhece isso? Ele fala, conheço. Aí você vai lá e pergunta para ele, mas me explica então. Não, eu esqueci. Isso é uma pessoa que finge ser o que não é. Ele interpreta um papel que ele não a conhece, ele não a sabe.
A lição passada foi falar o quê? Sobre sim, sim, não, não. Contra juramentos falsos. Sobre questionamentos que às vezes... Claro que foi a lição 6, que foi sobre expressar palavras honestas, que vai falar sobre juramento, sim, sim, não, não. Né? Então é você ter um caráter ilibado, é você ser quem você é de verdade. Não é você demonstrar usando uma roupa boa, um terno caro, como eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui, tem irmão que ele não quer usar mais um terninho, que naquela época, né, antigamente, tinha varão, homem de Deus, né, que usava o terno Oxford. Hoje em dia, tem irmãos que não querem usar mais o terno Oxford, não. Quer usar o quê? Quer usar um terno de polivicose, um terno slim, né? Quer usar uma camisa de gola inglesa, uma camisa de cetim, botão saindo para fora. Ele demonstra ser o que não é. Às vezes ele é muito humilde, mas ele quer demonstrar algo que ele realmente não condiz com aquelas atitudes. É aquilo que eu falei, o pastor ele conhece a sua ovelha, o pastor ele sabe a qualidade da sua ovelha. Ele vê a sua ovelha e ele sabe qual é a qualidade dela, o que ela demonstra e o que ela não demonstra. É muito difícil você mostrar uma aparência que você mesmo não quer dizer aquela aparência. E tem muitos irmãos que estão assim hoje. Ele mostra ser o que não é, ele finge ser o que não é. Melhor, olha bem, eu coloquei aqui. É melhor você ser aquela pessoa que faz no oculto do que você fazer para ganhar aplausos. Porque já ganhou seu galadão. Quantas pessoas você pode pensar aí comigo faz para ganhar aplausos? Faz para serem vistas? Fazem para ser reconhecidas. Eu vou dar um exemplo aqui. O que é hipocrisia, como nós já lemos aqui na prática? Os fariseus mostravam, e olha que eram homens religiosos. Eles mostravam esse exemplo à sociedade. De ser aquilo e não ser. Claro que eu dei 7 características de pessoas que estavam atribuídas ao farisaísmo. 7 características que também existe na igreja atual, de pessoas que demonstram ter essas qualidades, mas que realmente não seguem aqui, ó, o que eu coloquei aqui, ó. Aonde? Está aqui na lição, que é o que eu coloquei aqui. É preciso ser bom e querer ser bom. É preciso fazer, não para mostrar, mas para a sua essência natural. Se você faz para Deus, se você dá a sua devoção de compromisso a Deus, não demonstrando para as pessoas quem você deve ser, para que você não venha perder o seu galadão, porque muitos acham que está ganhando galadão, mas já perdeu o galadão, ó, há muito tempo, porque não faz para Deus, ele faz para os homens, com o intuito de serem aprovados. Olha bem o que eu coloquei, olha bem. Porque tem pessoas que falam com você, te beija, fala que está com você, fala que é seu amigo íntimo, mas só quer saber da sua vida, para falar para as pessoas o que você faz ou deixa de fazer. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que se você abre a sua vida para ela, e ela fala que está com você, te beija, fala que no que você precisar, ele vai te socorrer. E aí você se abre para a pessoa. Depois, quando você se abre, todo mundo sabe de sua vida. Você não pode nem andar na rua que a pessoa fala, rapaz, aquele cara ali eu conheço. Ó, o irmão falou que ele está isso, está na prova, está isso, está aquilo, está passando na prova de Jó, que está isso, está aquilo. Então todo mundo sabe da sua vida, mesmo sem você contar. Porque tem pessoas que são hipócritas. Ela finge ser o que não é. Ela demonstra ser o que não é. Assim também é outro exemplo que eu quero dar de pregadores. Por que eu falo? Eu bato bastante na tecla aqui de pregadores, agendas. Se você não viu a lição passada, vê
Eu fiz essa lição. A lição 6, a lição 7. Analisa lá com calma essa lição. Eu bato muito na tecla a respeito de pregadores, porque às vezes eu fico abismado com esses pregadores. Eu fico abismado. Pregadores, pregadoras. Porque é tanta heresia, é tanta mentira, é tanta imagem falsa que essas pessoas mostram, que na realidade eles não é assim. É tanta imagem falsa. Em casa, ele não fala com a mulher com a voz grossa. Meu amor, te amo. Ele não fala assim, com a voz grossa com a esposa dele. Em casa. Mas chega na igreja, abra aí a Bíblia no capítulo de João, capítulo 6. Vamos falar sobre Irmãos, meu Deus, eu fico assim, ó, rapaz, que oratória, meu Deus. É por isso que é bom estudar, irmãos, é por isso que é bom estudar. Para que você não fique comendo na mão dos outros, você tem que tirar da sua mente, você tem que aprender a pensar. Tem pessoas que não pensam, tem pessoas que agem por impulso. Tem pessoas que agem porque ouviu Cicrano Bertoso falar. E você está se enganando a si mesmo. Olha bem. Assim eu mesmo prefiro que uma pessoa cheia do Espírito fale algo para mim, do que aquele que é manso, que é compassivo e que se diz ser uma pessoa boa. Eu prefiro que a pessoa, o que eu quero dizer aqui, eu prefiro que a pessoa chega para mim, irmão Miqueias, você precisa melhorar. Você precisa mudar. Você está falhando em algumas coisinhas. É por isso que eu sempre falo, e às vezes eu comento isso até com o meu pastor, converso com ele, que eu prefiro que a pessoa me corrija do que ela fala para mim que eu estou sendo aplaudido. Porque muitos que estão sendo aplaudidos estão se perdendo. Muitos que estão sendo aplaudidos estão se perdendo. Porque acha que está fazendo tudo certo. Mas aí o cara começa a se perder, desvirtuar daquilo que é a palavra de Deus. Olha bem, tem pregador que chega só na metade do culto. Você já viu aquele pregador que você chama ele e ele chega... O culto começa às 7, você explica que o culto começa às 7, você explica que você já chama um pregador que nem usa barba, você chama um pregador que não tem barba, que não tem cavanhaque, que usa um terno, que usa uma gravata. Aí você chama o cara, você fala, ó, a nossa igreja lá é assim, a nossa igreja tem a nossa liturgia de culto e eu quero que Deus te use, mas eu prefiro que você chegue comportadamente, né, com elegância, né? E aí o pregador, ele sabendo da liturgia do culto, que o culto começa às 7 e ele tem que chegar às 7, sabe que hora que ele chega? Ele chega 8 horas, como se fosse a estrela. Ele chega 8 horas criando ali aquela atmosfera para que todos que estão na igreja fiquem aguardando ele ali, sabe? Ele cria aquela atmosfera mostrando o seu que ele não é. Mostrando o seu que ele não é. Aí ele cria aquela atmosfera como se fosse um cantor que vai fazer um DVD e ele vai entrar no palco e o público está lá. E aí ele sobe do palco e, sabe, ele sobe de cabeça baixa, com coisa que não é, que ele não vai ser ali o artista, né? Para não demonstrar que ele está sendo um pouco humilde. Aí ele chega de cabeça baixa, aí depois ele levanta a cabeça, coloca o microfone e começa a dar aqueles brados. Desculpa. Assim também, eu vejo que muitos pregadores, eles chegam, além de chegar atrasado no culto, eles não chegam ali 20... Porque se o culto começa às 7, eu tenho que chegar às 6h30 para orar junto com os irmãos, entender a leitura oficial que foi lida, acompanhar o andamento do culto. Isso, irmão, é exemplos práticos. Se eu não exerço essas características,
Eu não estou cumprindo o papel que fui chamado como obreiro da casa do Senhor, como servo de Deus. Pregar a palavra é bom, é gostoso, mas viver a palavra, praticar a palavra é melhor ainda. Então, tem pregador que chega atrasado, né, para chamar a atenção. O culto começa às 7 horas, o cara chega, né, às 20 horas. E olha que ele é tão vaidoso, às vezes o pregador ele é tão vaidoso que ele chega com o seu melhor terno, né? É igual eu falei, ele não chega com terno ruim não, ele chega com terno Dulce Cabana, né? Com sapato Rafarilo de 400, 500 reais. Claro que não é pecado isso, não é pecado você andar bonito, tá? Não é pecado. Mas aí ele chega com sua maleta de couro, né? Couro de cobra, para chamar atenção, para dizer, ó, tô chegando, eu tô aqui, ó. E aí ele cria aquela atmosfera como se fosse ele é o cara, ele faz e acontece, o milagre vai ser... Vamos adiantar, né? Deixa esse assunto para lá. Vamos aqui pro... Eu tô no primeiro subtópico do tópico 2, a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi esse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Mateus 6:1. Os discípulos de Cristo vivem seus ensinos e são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizemos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 30, verso 31, Colossenses 3,17 e 1 Pedro 4,11. Tomemos todo o cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Olha bem, por que eu estou proclamando isso? Falando a respeito desses pregadores, a agenda que eu falei na lição passada, por quê? Porque muitas pessoas fingem ser o que não é. Apresentam o que eu falei aqui, ó, o que a lição mesmo está discorrendo. Alguém que interpreta um papel que ele não exerce, ou que está fingindo, como diz aqui no significado mais profundo que eu coloquei aqui. Por isso que a letra ela é tão dinâmica que ela vai dar vários sentidos. Então, claro que eu já falei aqui sobre o tópico 2, tá? Eu só li para a gente acompanhar o texto e eu quero finalizar aqui esse assunto. Qual é o certo? Qual é o certo? Foi chamado para pregar, chegar cedo, né? 10 minutos, 30 minutos antes, que foi o que eu falei, né? Ou seja, porque tem muitos que não querem realmente pregar a palavra, né? Eles querem ser honrado no banner, eles querem ser visto pela multidão, eles querem ser chamados de mestre, como os fariseus, né? Quer ser reconhecido, lá vem o pregador, lá vem o homem que Deus usa. Eles não têm ali uma personalidade de ser humilde. De ser humilde. Tem pessoas que às vezes falam com você, meu irmão, minha irmã, ele fala porque tem que falar. Se ele não pudesse falar, nem falar ele falava. Tem pessoas que se pudesse nem te cumprimentar, ele te cumprimentava, porque ele não gosta muitas vezes de falar com pessoas que é do nível mais baixo. Só gosta de falar de pessoas que é do mesmo nível, que tem uma faculdade, que tem um curso teológico, que é uma pessoa, sabe, avultosa. É por isso que eu estudei. É por isso que eu estudei. Para quê? Para que eu possa saber diferenciar essas coisas. Para que eu não possa agir como esses homens estão agindo. É por isso que é bom você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para você não andar cego. Porque quando você anda cego, você fica sem direção nenhuma. Todo mundo te guia, todo mundo pega na sua mão. E você não sabe, né, de discernir, como Jesus está aqui ensinando os talmidi, que é os discípulos da época. Jesus está ensinando os seus discípulos, a mim e a você, como eu estou aqui comentando essa lição, né, na praticidade. Ou seja,
outro assunto também que eu quero abordar, mas eu já vou ler aqui, sobre as 3 práticas da ética cristã. Estamos no primeiro tópico, tá? Que é o ato de esmolas e a hipocrisia. No segundo subtópico 3. No terceiro subtópico 3. Eu quero que você analise comigo agora aqui. Eu já li o primeiro subtópico, já li o segundo subtópico, agora estou no terceiro subtópico. As 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Tiago 1,27. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem os nossos bens, oferta, nosso espírito de oração, né, que é a nossa comunhão com Deus, o nosso corpo, que é o jejum, né, a nossa santidade, e são direcionadas a Deus e ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e especula do dissimulador religioso perverter a piedade, afinal, sua interpretação é somente enganar e buscar aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. O que foi que eu falei sobre pregadores? Sobre as pessoas que demonstram ser o que não é. Cai tudo nesse contexto aqui, ó. As 3 práticas que nós fazemos, a devoção da oração, né, o compromisso do jejum, né, que é a nossa consagração espiritual. Por que hoje na internet as pessoas querem... eu vou dar um exemplo aqui que eu coloquei. Eu vou ler aqui da forma que eu coloquei, só atualizando aqui. Hoje na internet as pessoas querem abençoar e querem fazer alarde. De que forma? Quando a pessoa ela quer dar algo para alguém, uma marmita, uma cesta básica, aonde que ele vai? Ele vai mandar no status. Ele vai colocar na internet, ó, eu tô dando. Para que todo mundo saiba que ele está ganhando like. É igual hoje no YouTube, eu estava vendo ali. Claro que isso estou falando de ímpio, pessoas que não conhecem a Deus. Mas também isso acontece no meio evangélico, que é o caso que eu estou dando aqui. Tem pessoas que dão a cesta básica, posta lá, né? Igual muitas denominações. É só passar a analisar. Começa a analisar os fatos que você vai ver. Tem muita denominação que faz para mostrar ali que está fazendo. Não faz por amor, faz para dizer que tô fazendo. A mesma coisa muitos youtubers que chega lá do farol, compra aquela caixinha de bombom que a pessoa que está no farol ali vende, aquela caixinha de bombom que é R$15, né? Que ele compra ali, ele paga 15 a 20 reais daquela caixinha de bombom para vender cada bombom R$1 para ganhar ali no máximo 30 reais, né? E aí o cara chega lá e fala, toma aqui 100 reais, dá essa caixinha de bombom para cá. Aí ele bate ali, manda alguém gravar, né? E aí depois ele posta no canal dele. Aí lá ele ganha muita curtida, muita visual. Mas isso é para fazer, para mostrar. É igual a oração. Os fariseus estavam orando aqui, ó. Eles estavam orando, chega a orar. Eles chegaram a fazer as rezas dele ali, as rezas que eles faziam, com o dedo trançado aqui, né? Para dizer que está abençoando o povo. Isso aqui representa a benção. Aí eles oravam assim, ó, para dizer que está abençoando, ó. Aí eles oravam e profetizavam, e dizia, e eles faziam essas orações com exemplo de dizer que está abençoando o povo. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam se vangloriando.
Então essa oração não era recebida. Por isso que Jesus repudiou a oração do fariseu e recebeu a do publicano, porque eles não oravam com o intuito de se arrepender, de reconhecer o seu pecado, que foi o que eu mostrei, os sete tipos de fariseus. Eles oravam com o intuito de ver, de ser, ó, tô aqui, ó, melhor terno, melhor gravata, que hoje em dia é assim, né? Ó, tô aqui. Melhor terno, colarinho inglês, terno de cetim. Tô aqui. Hoje é isso. Hoje é isso. Para analisar. Hoje é isso. Então veja que muitos estão fazendo para causar alarde. Alarde, que é o que nós vamos entrar aqui, auxiliando o próximo, né? Então, com a finalidade de fechar esse assunto aqui, para a gente já passar para o segundo subtópico, auxiliando o próximo, eu só vou dar mais uma pintadinha aqui, porque é como eu falei, esse assunto de hipocrisia é muito amplo. É que o pastor ele colocou pouquinha coisa aqui na revista. Na revista ele colocou pouquinha coisa, ele colocou o tópico 1, o 2 e o 3. Ele poderia até fazer o 4 aqui e ampliar esse assunto, porque é muito amplo, tem muita coisa para falar aqui. Mas não quero me estender muito aqui também esse conteúdo, né? Vamos aqui para o subtópico 2. Auxiliando o próximo, sem alarde. Auxiliando o próximo sem alarde. Eu vou ler aqui. Qual é a motivação do teu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. Levítico capítulo 23. Capítulo 23, eu quero ler aqui também, né, junto com meus irmãos. 23, 10, 11. Eu só vou colocar aqui, para deixar bem pronto aqui, 23, 10, pronto, já está aberto. Capítulo de Levítico, né, 23, 10, 11. 23, 10, 11. E Levítico 19, 10, Deuteronômio 15, 7, 11, Jeremias 22, 16, Amós 2, capítulo 2, verso 6 e verso 7, Daniel 4 e 27. Como também nos ensinos de Jesus. Lucas capítulo 6, verso 36 e 38, que eu vou ler aqui já já. Eu quero me atentar também a essa lição, para não ficar só nas minhas palavras, como diz os irmãos, né? Quero me atentar aqui na lição. Antes de abrir aqui, eu vou ler aqui, né? E Lucas 21, 4, João 13, 19, Gálatas 6, 2. O verbo hebraico para generosidade é gamal. Gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados. Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no espírito de cristão. Pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Na época de Levítico, eu já preguei essa mensagem, né? É uma mensagem que eu gosto de pregar ela, né? E eu vou ler aqui Levítico 23, 10, que vai dizer assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhe, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua mese, então trareis o molho das primícias das vossas meses ao sacerdote. Verso 11. Esse moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Vamos agora para Levítico 19,
verso de número 10. Eu não vou dar, não tem como eu ler todos os versículos, tá, meus irmãos? Porque a lição fica muito grande, eu não quero fazer uma lição de 2 horas. Mas eu quero me ater muito mais ao tema, com mais profundidade. Não buscarás a tua vinha, os caídos da tua vinha, deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:10. Levítico, se você quer uma referência bíblica aí, ou uma concordância para você acompanhar essa lição, Levítico 25:6, Juízes 8:2, Isaías 17:6, Isaías 24:13, Jeremias 49:9, Obadias 1:5, Miqueias 7:1, Levítico 18:2 e Números 9:14. Na época, as viúvas, ela vivia do quê? Porque a viúva não podia trabalhar. Então ela vivia daquilo que ela achava nas herdades para o alimento próprio. E isso era a lei civil. Isso era um dos mandamentos da lei civil. Que a viúva que não pudesse trabalhar, ela tinha que viver assim. Não quero me ater muito ao tema, porque vou dar muita revelação aí, né? Hoje, é o que eu coloquei. Hoje tem muitos que estão fazendo alarde. Ou seja, é tipo das pessoas ou comunidades que visa recurso e não almas. Tem pessoas que fazem as obras, mas fazem para o nome deles aparecer. Tem pessoas que às vezes ele dá alguma coisa com o intuito de o status, a fama, a grandeza serem reconhecidas pelos homens. Não faz para que fique no oculto. Então, tem pessoas que fazem para ser aplaudidas. Porque também eu quero aqui colocar aqui, olha, tem pessoa que às vezes ela sabe fazer o bem, ela sabe fazer as coisas corretas, mas por que não faz? Você deve estar se perguntando aí. Eu vejo que nesses dias atuais nós temos que ser, muitas vezes, eu falo isso até para mim mesmo, nós temos que ser evangelizado e ser corrigido. Porque às vezes a falsa espiritualidade, a falsa comunhão, o falso papel de demonstrar algo que você não é, se torna muito mais hipócrita para quem mostra uma aparência de piedade do que para quem realmente é. Você entendeu? Eu acho que você compreendeu essa parte, né? Então, é melhor você ser aquilo que você sempre foi, mas visando melhorar, do que você fazer para dizer que está fazendo. Do que você mostrar para as pessoas que está fazendo. Porque isso se torna uma prática hipócrita. Hoje se nós formos ver aqui, eu estava lendo aqui, estava fazendo uma ressalva aqui onde eu marquei, que a pandemia acabou. Mas você já percebeu que ainda tem pessoas que usam máscaras? Tem pessoas que ainda ela não foi transformada por Cristo. Ela não ainda se converteu de verdade. Porque eu não acredito numa pessoa que fala em mistério, que fala em línguas e mostra essas atitudes. Eu não posso acreditar, mas eu realmente já percebi e eu já vi pessoas assim. Mas tem coisas que a gente temos que saber que nem tudo é Deus que está falando. Nem tudo é Deus que está fazendo. E nem tudo Deus está ali. E nem tudo Deus está. Às vezes Deus não está, mas nós queremos que... Porque isso é do homem. Os fariseus também, eles não sentiam nada. Mas orava, jejuava. Orava pelo povo, como eu simbolizei aqui o ato de abençoar. Eles faziam todo esse ritualismo. Para demonstrar o quê? Para demonstrar que
tinha comunhão com o céu, mas normalmente não tinha comunhão com o céu. Então aqui, vamos aqui fazer aqui algo muito importante, que o serviço que eu coloquei aqui, que o nosso serviço, ele tem que ser de que forma? Eu até coloquei aqui no papel, porque eu sempre marco, né? Deus me dá muito entendimento quando eu leio a lição, que eu marco bastante a lição, eu risco muito. Então eu coloquei aqui, o sentido de servir dispõe de um coração sincero, sem ter o desejo, olha bem, o sentido de servir dispõe de um coração sincero, sem ter o desejo de chamar a atenção. Eu creio que essa parte vocês me compreendeu. O sentido de servir vem de um coração sincero, sem ter o desejo de chamar a atenção. Ou seja, sem ter o desejo de dar alarde, de mostrar que está fazendo. É interessante que tem irmão que gosta de ser visto. Quando pega o microfone, né? Eu acho que vocês já conheceram. Tem irmãos que quando pega o microfone gostam de ser visto, que eu já falei aqui, né? Só quer orar, quer fazer tudo sozinho para mostrar para o pastor, né? Tem irmãos que é assim. Chega na igreja, só ele quer fazer, não dá oportunidade para ninguém, não dá, só ele quer fazer. Quer orar, quer fazer tudo, quer limpeza, para mostrar para o pastor. Para mostrar para o pastor. Para com isso, minha irmã. Para com isso, meu irmão. Faça para Deus. Faça mais para Deus. Faça mais para Deus, que eu creio que a recompensa sua vai ser maior. Faça mais para Deus. Para de dar alarde, de mostrar para o homem. Porque assim você vai acabar com o seu ministério. Você está demonstrando para o homem, mas para Deus você está longe da graça. Para de mostrar para o homem, mostra para Deus, faça para Deus. Vamos aqui, eu peguei aqui alguns versículos bíblicos de pessoas que servia no oculto, mas que foi reconhecida perante Deus. Sem dar alarde, sem dar alarde. 2 Samuel 16:8 vai falar sobre o quê? Davi e Samuel. Davi era o quê? Pastor de ovelha. Ele estava no campo. Ele estava servindo. Alguém viu lá? Só os pais dele sabiam que ele estava servindo no campo. Quem mais sabia? Deus. Porque Deus viu Davi servindo no campo. Deus viu Davi tirando ali a ovelha da boca do leão. Deus viu Davi ali lutando com o urso. Quem viu? Deus. Tem coisas que estão no oculto, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Isso não é papo de pregador, isso está na Bíblia. Então Deus viu Davi. Deus viu Davi. Outra coisa. Quando Samuel vai ungir Davi, ele chama em público. Mas Deus viu Davi lá atrás. O passado, a história de Davi conta muito. Pega aí que já dá uma pregação. Então Deus viu a história de Davi. Deus sabia quem era Davi. Deus conhecia Davi. Outra coisa, a viúva de 2 Reis 4:8. Meu marido, vamos fazer aqui dentro de nossa casa um quarto para esse homem. Porque eu vejo que está passando ali um homem de Deus, Eliseu. Todo dia passava naquele mesmo lugar. A mulher reconheceu Eliseu como um homem de Deus. E ela chama o marido para fazer um quarto para Eliseu, para que quando ele passasse ali, ele descansasse da viagem. Quem viu? Quem viu ali? Deus viu. Deus viu e recompensou. Que o próprio Eliseu chama Geazi e fala: Geazi, vê o que ela precisa aí. Aí ele fala: eu vejo que ela não tem um filho. E é abençoada. Outro ponto importante. Vamos lá para Efésios. Que agora eu vou corrigir essas pessoas que fazem para serem vistas. Eu não, a Bíblia, né? Que eu não tenho essa autoridade, mas a Bíblia tem.
A autoridade é a Bíblia, né? A autoridade maior é a Bíblia. Eu só posso falar o que a Bíblia diz. Então vamos lá para a Bíblia. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Pensa em alguém que faz para homens e não faz para Deus. O apóstolo Paulo tá corrigindo aqui a igreja de Éfeso, para que eles não fizessem para agradar os homens, mas fizessem para Deus, fizessem com sinceridade, com vontade. Vamos lá para Hebreus. Eu gosto da Bíblia, é por isso que eu não me canso de ler a Bíblia. Posso ser quadrado, vou continuar sendo quadrado, mas eu vou continuar com a Bíblia. Porque a Bíblia ela me ensina a não viver no erro. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servi aos santos. O exemplo, a grandeza. Deus não se esquece daqueles que o servem. Deus não se esquece. O homem se esquece, mas Deus não. É por isso que eu estou falando muito aí sobre esse assunto. Olha bem o outro exemplo de serviço. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, acolheram anjos. E meu irmão, continua a fazer o que você está fazendo, mas faça para Deus. Faça para Deus. Vamos aqui para o tópico. Eu estou no tópico 2, tá? Do subtópico 2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? Claro que eu já me referi aqui a esse assunto. Eu só vou ler para dar continuidade ao assunto, tá? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é o cuidado dos órfãos das viúvas. Já li aqui sobre esse assunto. Tiago 1:27, Mateus 25:36, 1 Timóteo 5:2. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes, fazendo o bem, Atos 10:38, agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber louvores de outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Que age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo de outros, pois procedendo dessa maneira estaremos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não seja assim, não teremos parte no seu reino. Mateus 5:20. A nossa justiça, irmãos, deve exceder a dos fariseus. Nós temos que fazer diferente do que os fariseus fez. E muitos não têm seguido esse exemplo, têm feito pior ainda. É isso que às vezes eu fico indignado, cara. A pessoa se converteu, aceitou Jesus, mas continua com as práticas do mundo. Continua com as práticas dos fariseus religiosos. Continua matando os irmãos na fé. Continua falando mal, continua julgando, continua apontando, continua fazendo para ser visto. Continua, sabe, parece que não se converteu no seu interior. Só converteu da capa para fora. Continua com a máscara, como o próprio tema se refere aqui, ó. Continua com a máscara. Continua com essa máscara. Pelo amor de Deus. Vamos aqui para o tópico 3 aqui. A maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombeta. É claro que a referência que Jesus fez a este toque foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quando a forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. A mesma coisa é quando a pessoa vai dar algo
para Deus. Eu não sei se você já percebeu, e como eu sou um observador, eu sou crente, tá, irmãos? Eu sou crente, quem me conhece sabe que eu sou crente. Quem vem aqui em casa aqui vai comungar comigo, vai ouvir a palavra de Deus, que eu sou assim. Eu gosto de falar de Deus. E eu falo bastante mesmo. Tem pessoas que às vezes acham que eu sou até um pouco, né? Falo bastante, porque eu falo bastante. Mas a questão é, a palavra de Deus, nós temos que falar mesmo da palavra de Deus. Os exemplos nossos é de cristão. Então temos que estar na nossa boca a palavra de Deus. Então, a oferta é algo santo. É algo santo a oferta. O ofertar é algo santo. Quem já leu o Antigo Testamento, Números e Levítico, vai ver todos os tipos de oferta. Claro que aqui não é tempo de eu comentar cada uma delas, porque não tem como. Mas uma hora que tiver um tempo eu vou falar sobre isso. A oferta é algo santo, é algo sagrado. Se você dá a sua oferta como dinheiro de bêbado, de qualquer jeito, é melhor não ofertar. Dá para Deus de todo o coração. Paulo, ele fala ali sobre o dízimo e sobre a oferta, quando ele fala que a gente tem que dar com coração voluntário, um coração de culto. Quando você chega para a oração, você chega com o quê? Com o coração quebrantado, com o coração de arrependimento. Então a oferta é isso, é com coração voluntário de arrependimento. Tem gente que pega aqui as moedas, pega assim, ó, e coloca lá. Às vezes pega ali 10, 15 reais e fala, como se fosse tá dando da soberba, tá dando de sobra. E não é isso, a oferta é algo santo, meu irmão. E qualquer hora eu vou abordar esse assunto aqui no canal, né, sobre o ofertar a Deus e os tipos de oferta. Vamos lá para o subtópico 3. Deus contempla o bem que realizamos, o Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas sagradas Escritura como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa nem desconhecido. Gênesis 14. Nada pode escapar da onisciência divina. Gênesis 16, 13, Salmos 13, 9, Mateus 19, 30, Hebreus 14, 13 e João 21, 17. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá a segurança é que até aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Mateus 6, 8. Vou ler também aqui o verso 2 para me finalizar, só ficar na conclusão. O Deus que recompensa, o nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra, do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Hebreus 6:10, Mateus 10:42, João 13:20. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outro homem, eles não conhecem a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois vê somente aquilo que lhe foi manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração. 1 Samuel 17. Não me necessitando de qualquer amostra exterior para chamar sua atenção, Mateus 6:4 e 6:18, quando um crente procura fazer algo apenas para que outra pessoa veja, está desprezando o ensino verdadeiro de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo o que ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de quem recompensa é Deus, e por isso praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por ser sempre querer agradá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo os seus procedimentos. Portanto, é sempre bom fazer o bem. Provérbios 3:27, Romanos 2:7. Lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Que é Tiago 1:27. Tiago 4:17. Tem crente que sabe fazer o bem, mas não faz. E esse aí está cometendo um ato de delito.
Olha bem, eu vou ler aqui, Helena Tanuri, é uma mulher, né, é uma pregadora, olha o que ela fala. Eu me afligia quando alguém pegava no meu pé, insistindo em me corrigir, enquanto outros permaneciam errado, sem correção. Hoje percebo que fui mais amada ou amado. Melhor é ser confrontado e ter a chance de mudar do que ir se perdendo e sendo aplaudido. Quantas pessoas que você conhece que está se perdendo aí e sendo aplaudido? É por isso que eu prefiro ficar no oculto. Às vezes eu tenho chamada para pregar, às vezes eu prefiro ficar em casa. Não é que eu não gosto de pregar, eu amo pregar. Mas tudo a gente tem que ter um controle, a gente tem que ter sabedoria até para isso, até para marcar agenda, até para ter compromisso para pregar quando vai subir no altar, ter reverência ao altar, que é uma coisa também que eu quero fazer aqui, um assunto amplo, eu quero ensinar sobre o altar. Então, às vezes, nós confundimos muito as coisas santas de Deus, confundimos muito aqui as coisas que Deus, às vezes, nos mostra espiritualmente, fisicamente, e nós, às vezes, nos diluímos a querer seguir o nosso coração carnal, que muitas vezes é um coração duro, né? Que visa só a glória e a honra, não visa o céu. Assim foi o tipo de fariseus que eu dei aqui, que era o que eles faziam ali no contexto da época. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Creio que essa lição foi um upload aí na sua interação para você que é professor, para você que é pastor, para você que é obreiro, para você que é ministro, para você que é um palestrante. Essa lição ela veio para, como diz aqui, para alardear a sua memória, para mostrar verdadeiros valores que não estão sendo cumpridos mediante aos ensinamentos bíblicos. E antes disso eu vou ler a conclusão para finalizar o assunto, que eu acabei esquecendo aqui. Vamos lá. Conclusão. Por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles. A de quem? Dos fariseus. Em todos os aspectos, sem jamais buscar o exibicionismo. Ele colocou exibições, né? Mas aqui no caso eu estou falando exibicionismo. Como ser verdadeiro? Para isso precisa ser o quê? Ser levado a ter mansidão, ser nascido de novo, ser quem você é nas suas atitudes, comportamentos, falas, modo de se expressar. E não ter características variáveis de demonstração de atitudes. Como que pessoas fazem em nosso meio? Mostra ser, mas não é. Então, vamos ser verdadeiros, né? Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço por essa lição, Pai, porque foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, por mais que eu estudei, por mais que eu me apliquei a trazer esse ensinamento, o Senhor falou aquilo que o Espírito Santo o instruiu. Aquilo que só aqueles, ó Pai, que vai contribuir, vai assistir, vai compreender, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela nos ensina, ela nos mostra realmente o nosso caráter, ela nos limpa, ela nos exorta, ela nos corrige, porque precisamos, Senhor, ser libertos, ser limpos, ser purificados, Pai. Não deixa que haja em nós uma vaidade, uma arrogância, não deixa que haja em nós, Pai, uma soberba deliberada, para que possamos, meu Pai, ser infiéis para com nós mesmos, Senhor. Não deixa que haja em nós, Pai, uma semelhança de padrão que nós mesmos não somos, mas que haja em nós um coração fiel, um coração reto, verdadeiro, limpo e puro para com o Senhor, para que o que fazemos em oculto, meu Pai, o Senhor venha honrá-los publicamente. Senhor, eu te peço, seja feita a sua vontade na minha vida e daqueles que te ouvem, que o Senhor cumpra, Pai, a sua vontade, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe.